Atuação de contatos, aí como foi mencionado, os contatos podem ser acionados de diferentes formas. Foram citados operadores, elementos do próprio comando, e as máquinas como meio de acionamento dos contatos. E aí, ó, cada meio de atuação possibilita uma variedade de formas de como acioná-la. Por exemplo, um operador com um contato manualmente, ele pode estar sentado aqui numa máquina. A gente tem isso, quando a gente quer acelerar o carro, a gente não está apertando um contato ali, a gente quer frear um contato. Claro, funciona diferente, mas o acionamento é similar. Eu não fico acelerando, por exemplo, com a mão em situações normais, então eu estou por meio do pé, por meio da mão, eu também vou fazer atuações ali, eu vou ligar sinalização, então vão ter atuadores para que eu entre tanto por um pedal quanto manualmente, que foi o que ele quis explicar ali, por meio da pisada de um pedal, interruptor, botões, aí são N as formas. E aí quando você vem para a ilustração, ele pega lá, ó lá, seja uma alavanca, seja um pedal, seja um interruptor, seja um botão, seja uma máquina, você vai ter justamente a atuação aí desses diferentes caras, beleza? Só que não é só isso, além dessa atuação, eu tenho também contatos, ó, com retardo. O que significa isso? Não é que esse contato é retardado, ou na verdade ele é, mas não nesse sentido. Ele é o que acontece com esse cara aí, ó? Para alguns dispositivos mecânicos, eletromecânicos, a atuação de contatos existe a possibilidade de inserir mecanismos de retardo, ou seja, esses mecanismos podem retardar a atuação. Então, necessariamente eu tenho uma atuação, mas eu já não vou tomar medida agora. Eu já não vou fechar diferente, por exemplo, do que a gente acabou de usar como exemplo, que é o fim de curso da chave de fluxo. Como exemplo, um temporizador? Pronto, um temporizador. A chave fim de curso, eu apertei, imediatamente ela já comuta. Quando se tem um retardo, aí não necessariamente. Eu posso ter a atuação e aí eu espero um tempo para tomar uma decisão, que é fechar ou abrir um contato. A diferença é só essa. Aí, olha lá, com o retardo ao trabalho, os contatos não são acionados no mesmo instante em que o dispositivo de atuação está energizado, mas sim após um determinado tempo. Alguém consegue lembrar uma aplicação nossa, do nosso sistema, que utiliza esse tipo de atuação? Compressor, o chiller, o compressor. É isso aí, por isso que eu estou perguntando, porque é para a gente conciliar com o nosso dia a dia. Oi? Exato. Para eu tomar uma. É que, assim, não necessariamente eu posso. A analogia em si é que aí é um papel. É que antes de validar, não que necessariamente eu vou precisar utilizar um temporizador, é um pouco diferente. É que é uma fase. Eu vou entrar. Porque ali ele se autoajusta, ele tem inúmeros sensores, tudo isso está sendo mandado um sinal para um controlador. E esse controlador tem capacidade de processamento. Então, ele controla todo mundo ao mesmo tempo, com base numa programação que ele tem. Então, não necessariamente, claro, se eu precisar partir do chiller, aí ele vai para uma condição. Não que ele vai, recebi o comando da partida do chiller e agora vou aquecer o óleo. Não é assim. Ele só vai aquecer, ele não vai deixar o chiller partir se o óleo não estiver ainda em determinada temperatura. Aí ele segura, mas não necessariamente é uma coisa que a automação mandou o sinal para ele, opa, deixa eu aguardar um tempo de aquecer o óleo. Então é um pouco diferente. Um outro exemplo é, por exemplo, quando a gente tem, eu vou falar, eu gosto bastante de usar a analogia de um self-container, porque esse equipamento a gente consegue tirar muito proveito dele. Ele já requer ali um conhecimento um pouco maior, mas ele nada mais é que um split aumentado. O que acontece? Por exemplo, você pode ter um self-container com 2 compressores, circuito 1, circuito 2. E esses compressores eles vão entrar em funcionamento à medida que a carga térmica requerir. Então, se eu tenho lá a carga térmica que está demandando dos dois, vai entrar os dois. Só que o que acontece? Quando um motor elétrico ele sai da inércia, por exemplo, um caso de um compressor, quando ele parte, o que acontece com a corrente? A corrente aumenta. Então, você imagina o seguinte, eu tenho que partir 2 motores ao mesmo tempo. Se eu tirar os dois da inércia ao mesmo tempo, como que então seria? Já que vocês falaram que a corrente aumenta, agora você imagina não um motor, você imagina 2. Vai aumentar? Mais ainda, né?
Oi? Oi? Não vamos assumir que seja o dobro, não. Vamos assumir nesse momento que vai aumentar ainda mais. Se é o dobro, o triplo, não é importante para a gente nesse momento. Mas picos de corrente, a gente viu lá, a potência gasta, ela depende diretamente da corrente. Ela é o resultado da tensão vezes a corrente. Você imagina essa corrente explodindo. Eu nem vou entrar mais a fundo, eu só vou falar nessa parte inicialmente de gasto e sem falar desgaste, tá, dos equipamentos. Então, você imagina você tendo esses picos, aí agora não é um compressor só que você vai tirar da inércia, é dois. Então, você imagina o quanto de esforço, porque é isso que a corrente faz, é um esforço. Ela está querendo movimentar, quando você quer tirar um carro, por exemplo, furou meu pneu, eu preciso de ajuda. Pô, está muito difícil. Eu só não faço muito esforço, eu preciso de mais pessoas. E aí você vem com esforço. Você imagina tirar da inércia, é a mesma coisa. E você vê que quando você começa a tirar o carro, é a fase mais difícil. Depois que ele já começa a andar, aí fica mais fácil. A mesma coisa acontece com a corrente. Você vai tirar da inércia, você vai ter um despendimento maior de energia para tirar da inércia. Depois que já está rodando, aí é só manter, aí é mais tranquilo. Então, você imagina tirar dois compressores ao mesmo tempo. Então, geralmente, eu emprego um temporizador para permitir que o quê? Não partam os dois juntos. Então, em vez dele, ele vai estar intertravado, claro, na parte do comando, ele tomou acionamento, acionou o primeiro. Mas o termostato ele está chamando tanto o primeiro estágio quanto o segundo. Calma, o segundo geralmente eu vou empregar, já que o primeiro já está funcionando, agora no segundo eu vou aguardar. Espera um tempo ali para o primeiro parte, estabiliza, aí depois eu entro com o segundo. É todo que tem isso? Não é todo, eu só dei um exemplo, tá? Não é todo, não pense, pô, não, eu conheço um selfie, mas tem isso. Não, não é todo, tá? Depende, mas eu só quis citar uma aplicação, beleza? Aí, ó, falando de uma forma mais gráfica, como que funciona ali? Então, ó, energizei esse cara lá, esse temporizador, né, que a gente usou ali o exemplo. A bobina energizou do temporizador. Aí ele vai fazer o quê? Contagem do tempo. Esse tempo é ajustável. Esse tempo pode ser ajustável. Aí, beleza, contei o tempo. Opa, ó, eu estou com o contato aberto. Contei um tempo programado. Aí sim, ó, o operador vai e programa. Não é a automação que programa isso. É o operador. Depois desse tempo, ajustei ali para 5 segundos. Aí depois de 5 segundos, que a bobina estiver energizada, ele vai e fecha o contato. Aí fechei esse contato, eu vou fazer, seja o que estiver fazendo lá, seja um intertravamento, seja tirar alguém. Eu vou citar outro exemplo dessa questão aí. Às vezes a gente tem máquinas, por exemplo, condensação à água. E nós temos essa máquina, a gente tem um prédio ali que a gente tem um sistema inteiro de condensação e cada andar vem para instalar a sua máquina ali na prumada, por exemplo, do edifício. E é 24 horas esse sistema. Só que esse cliente, ele não tem um equipamento só, ele tem mais de um. Eu vou colocar um exemplo de um. Geralmente isso é muito aplicado em sistemas de condensação 24 horas, porque o locatário, o preposto, quem quer que seja o cliente, esse sistema não depende da CAG, porque ele não pode desligar nunca. Então ele fica sempre ligado. O que acontece? Se ele ficar sempre ligado, e a gente assumiu que a condensação, né, bombas e torres vão ficar funcionando sempre. Não pode depender da CAG, que vai funcionar só no horário comercial. Só que aí, o que acontece? Às vezes o cliente ele coloca um backup. E aí, o que ele faz? Em vez de deixar circulando água 24 horas dentro de todos esses, isso é ruim para o equipamento. Claro, ficar água parada dentro dele também é ruim. Mas, às vezes, você ficar aberto é ruim por quê? Porque já se tem uma limitação de vazão, aí, às vezes, você já está com uma vazão limitada, você está com mais máquinas recebendo água e você poderia otimizar só a que está funcionando no momento e deixar só que estão funcionando circulasse água. Aí, o que ele faz? Ele coloca um atuador elétrico. Então, é uma válvula, abre e fecha, motorizada. Aí, o que acontece? Só que aí eu vou partir o equipamento. Isso tem inclusive, nos split a água da Hitachi. Já vem de fábrica com esse temporizador. Como ele assume que ele pode estar diante de um sistema que tem atuador,
Quando ele recebe, o compressor recebe o sinal para partir o compressor, ele imediatamente ele já dá o contato, que olha só, é o inverso. Ele imediatamente já fecha o contato. Aí ele espera 8 segundos. Isso também, nesse dispositivo não é ajustável. Isso pode ter também, tá? Você pode pegar dispositivo temporizador que não permite ajuste. Ele já vem com de fábrica. Esse em específico, ele tem 8 segundos. Esses 8 segundos é para dar tempo do atuador abrir. Se ele der tempo do atuador abrir e nesse tempo a chave de fluxo não detectar, num primeiro momento ele já vai partir. Aí beleza, ele não vai olhar para a chave de fluxo nesse primeiro momento. Ele vai partir e vai pôr para funcionar. Só que aí é o tempo do atuador ir abrindo. À medida que o atuador ir abrindo, agora ele vai acionar a chave de fluxo. Se a chave de fluxo não acionar, aí ele vai abrir o contato. Se a chave de fluxo não fechar esse contato, ele não vai deixar a máquina partir, ela desarma. Pô, mas o que está acontecendo? Isso, lá naquelas máquinas da conta simples tem esse temporizador, tá? E aí o que acontece? Esse temporizador, para resetar, você tem que desenergizar e energizar de novo. Aí às vezes pode acontecer, dá esse problema, aí o técnico fica lá no evaporador, mano, mas o que está acontecendo que não parte? Aí você empurra o contador, aí empurrou, mano, mas tá partindo, aí você solta e não tá. Então tem alguma coisa, aí é válido a gente olhar para o comando e detectar, mas pode ser isso. Ele deu um tempo para o atuador agir, aí seja qual for o motivo, seja filtro Y sujo, seja a chave de fluxo que não está funcionando bem, qualquer que... Exato, qualquer que seja, se não fechar um contato e não garantir que tem fluxo para a máquina, ele vai abrir o contato e tira o compressor. É um outro exemplo, só que agora é inverso. Ele atua em tempo zero e depois de um tempo ele abre. Então, é só um pouco diferente. Aí aqui tem uma parte, quando a gente fala desses contatos e tudo mais, tem uma padronização de números desses contatos, que a gente está vendo ali, ó. Então, tipo de contato. Aí você vai vendo ali, ó, terminais, aí tem uma diferenciação. Quando a gente falou até esse momento de contatos NA, NF. E aí, quando a gente fala ali, ó, contatos auxiliares, ele já está assumindo que, por exemplo, é de um contator. A gente vai ver isso mais à frente. E aí ele dá uma numeração. Ali no terminais de força, ó, entrada, geralmente os dispositivos na entrada de força vão ser ali as numerações. 1 na entrada, 2 na saída, para essa fase que eu vou considerar a fase R. Aí a fase S, eu vou entrar 3 na entrada, 4 na saída. E a fase T, 5 entrada, 6 saída. Isso a gente vai usar também quando a gente for ver fechamento de motor, lá dos motores elétricos, segue meio que essa mesma ideia, beleza? Aí, ó, aí você fala ali, ó, conexão com a rede, aí significado, conexão com a rede linha, e depois a segunda ali, que é os terminais de saída, ó, conexão com a carga ou motor. Aí, claro, eu posso ter proteções depois, não necessariamente já vai para o motor, mas independentemente ele coloca ali, a referência é para a saída do motor, da carga. Aí, ó, contatos auxiliares, NF. NF normalmente fechado. Aí ele fala ali, ó, terminais 1 e 2. Beleza? Aí, ó, função de abertura. Então, foi 1 e 2, no final a função é abridor. Ele é fechado e ele abre. Ó, você pode ver que não necessariamente vai ficar só em 1 e 2. Tá vendo que tem 11, 12, 21, 22? Ou seja, ó, o final, 1 e 2. 1 e 2. Seja 31, 32, 41, 42, final 1 e 2. Aí o normalmente aberto, mesma ideia, função, só que agora é o inverso. Ele é um abridor. Então, ó, ele vai pegar, ó, ele é um fechador, desculpa, um fechador. Ele vai pegar ali, ó, 3 e 4. Então, 3 e 4 no final, seja 13, 14, 23, 24, 33, 34 e assim vai. Contato do temporizador, ó, do temporizador ele pega ali, ó, 5 e 6 para o NF e para o NA 7 e 8, seguindo aí a mesma tratativa ali dos anteriores. A bobina, geralmente, A1, A1 e A2 para energização da bobina. Essa numeração a gente consegue identificar nos componentes, beleza? Quando a gente pega o componente na mão, a gente consegue interpretar isso. Aí ali, ó, a numeração segue um padrão internacional que orienta a montagem e manutenção, permitindo saber a função
do contato apenas lendo os números dos bornes. Isso facilita muito, até na interpretação do diagrama, porque se você está vendo que é um cara que tem 1 e 2, pô, se é 1 e 2, ele é abridor. Se é 3 e 4, ele é fechador. Então, isso já te dá uma base, mesmo sem saber que tipo de componente é aquele, porque a gente não decora todos os tipos de componentes, você já vai saber a função do contato em função justamente da numeração. Nesse termo do motor, a gente não utiliza, por exemplo, a gente utiliza ali uma similaridade na entrada ali, ó. A ideia, por exemplo, quando a gente fala de 1 e 2, como a gente tem 3 conjuntos de bobina, pode ter mais, mas vamos assumir ali 3, em que eu tenho a primeira bobina, por exemplo, eu vou falar que é 1 na entrada e 2 na saída, a segunda bobina eu vou falar que é 3 na entrada, 4 na saída, e a terceira bobina eu vou falar que é 5 na entrada e 6 na saída. E aí depois eu uso esses números para fazer os fechamentos de acordo com o que a placa te dá lá, seja de acordo com o nível de tensão que você vai trabalhar. Mas a analogia, sim, é a mesma coisa. A padronização, não. Beleza? Nota, no caso de contatos auxiliares com 2 dígitos, o primeiro algarismo indica sequência ou posição do contato no aparelho, enquanto o segundo define a função. Por isso que se tem lá 21, 22, 31, 32. O segundo número vai estar referente à função e o primeiro é referente à posição. Então, se eu tiver, por exemplo, um contador auxiliar que tem 2 contatos fechados e 2 contatos abertos, ele vai começar ali com o seu 11 e 12, aí o outro contato vai ser 21, 22, aí depois ele vai ir para os abertos 13 e 14, e depois ele vai para o 23 e 24. Ou seja, a função se manteve do 3 e o 4 e do 1 e o 2, e o outro é a posição. Esse cara teve, então ele só vai até o 2, mas tem contadores que tem um pouco mais. E eu tenho também um emprego de contadores auxiliares, de contatos auxiliares que eu posso acoplar nesse dispositivo para ter mais, colocar seja mais possibilidades dentro do meu circuito, utilizando ainda o mesmo componente.